E aí? Vamos lá, pessoal? Então, ó, vou apagar aqui, tá bom? Só pra gente poder trabalhar agora com o do. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos avançar aqui para o nosso estudo sobre arrays, ok? Então, eu já tinha criado aqui uma solução chamada arrays, né? Então, já está aqui dentro do meu projeto. Só vou colocar o nome do projeto aqui, de aula arrays, ok? Vou marcar aqui para ele não utilizar aquela questão de nível superior, para que ele possa criar para a gente o método main, o método principal, né, o nosso entry point, ok? Então cliquei em criar, clicando aqui em criar, temos a criação do nosso projeto, ok? Então vamos lá, vamos imaginar aqui, ó, eu fiz um desenho aqui para a gente poder ter uma visualização do que a gente vai aprender. Digamos que eu tivesse algumas variáveis criadas no computador ali, por exemplo, N1, N2, deixa eu botar aqui de cima, N2, N3, a gente sabe que a gente vai colocar aqui números inteiros, tá? N5. E aí aqui dentro do N1 eu colocasse um valor, por exemplo, 4, aqui dentro colocasse 8, aqui dentro colocasse 12, aqui dentro 24, aqui dentro 48, por exemplo, tá? E eu quisesse encontrar dentro dessas variáveis criadas, eu quisesse encontrar o número 16, por exemplo, para tomar alguma decisão, certo? Nós já vimos alguma solução com essa utilizando os loops, mas a gente vai poder fazer isso de outra forma, né? Utilizando for, while, a gente pode fazer isso de algumas formas. Então, conseguindo observar até aqui, a ideia é criar 5 variáveis com alguns valores, tá? E ver como é que ele vai se comportar, e eu quisesse achar dentro desse programa qual variável tem o número 16, ok? Então vamos lá, vamos criar aqui então as variáveis, vou botar aqui então int n1, que recebe 4, aí vamos ter int n2 que recebe, ele botou 5, né, mas eu vou alterar ali para 8, que é o que a gente queria, 8. Int ali recebe 16, no caso eu vou roubar ali, né, não vou botar 16, a gente já postou outro número, vou botar aqui 12, ok? Então int n4 que recebe 24 e o int n5 que recebe 48. E como eu havia dito, a gente quer aqui fazer uma pesquisa, eu quero fazer aqui para tomar uma decisão em cima de qual variável, se alguma variável tiver o valor 16. Então a gente sabe que tem que utilizar aqui o if, né? Vamos trabalhar aqui com if. Então, ó, if, se, né? A gente pode botar aqui, se n1 for igual a 16, então eu quero que ele faça alguma coisa, ok? A gente poderia vir aqui então fazer o seguinte, se não se, e aí fazer aqui agora n2 igual a 16, certo? Vamos botar o n3, se não se n3 igual a 16, e vocês já conseguiram entender a lógica aqui. Reparem que isso seria extremamente trabalhoso e a gente ainda teria o problema de uma manutenção um pouco ruim dentro disso aqui. Então, qual é a solução que a gente tem? Qual é a solução que nós temos? Nós também vamos trabalhar com um objeto, né, que também vai criar espaços na memória, tá? Só que a vantagem é que ele vai ser utilizado de maneira mais enxuta. Então o nome disso é o que nós conhecemos dentro da programação de vetores ou vetor, né? E para a gente chama de array, tudo bem? Que é esse aqui de baixo. A ideia é que a gente tenha uma área que vai receber um nome, certo? Ela vai receber valores, então aqui eu colocaria o 4,
Aqui eu colocaria o 8. Deixa eu aumentar aqui. Aqui eu colocaria o 12. Aqui eu colocaria o 24. E aqui eu colocaria o 48. Então percebam que nós temos aqui então, como solução, ao invés de termos 5 variáveis, nós temos um objeto. E esse objeto ele tem espaços dentro dele com os valores. E a gente pode acessar esses valores. Ok? Então vamos agora partir para a criação desse objeto aqui e como acessá-lo, né? Como acessar as variáveis a gente já sabe. A gente não precisa, porque nós já vimos isso, né? Bastaria que nós colocássemos aqui o console.writeLine, ou write, tanto faz, né? E colocar aqui o número da variável que a gente quer, o nome da variável, né? Então, se colocássemos aqui, por exemplo, o N2, então ele imprimiria para a gente no console de saída do N2. A ideia é, então, como a gente faz para poder não ter esse trabalho, porque é complicado, né? E como é que a gente faria para percorrer? Pois se eu quisesse listar esses valores, né? Tem que vir botando console N1, console N2, N3, N4, né? Seria bem trabalhoso. Como fazer isso então com o array? Vamos aprender isso agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos comentar aqui, né? Para poder ficar... fazer um comentário aqui aqui embaixo. Vamos trabalhar aqui então. Então como é que seria feito isso, né? Uma primeira coisa que a gente tem que entender é que para poder criar esse objeto, né, chamado array, os valores que estão dentro dele precisam ser, no primeiro momento, todos do mesmo tipo. Então eu posso criar um array de ponto flutuante, posso criar um array de string, posso criar um array de inteiro, não tem nenhum tipo de problema, tá? Vamos criar então aqui um array de inteiro. Então a gente declara o tipo, indicamos que é um array, ok? Colocamos o nome e a gente diz, utilizando a classe int, tá? A gente vai dizer para ele quantos espaços nós queremos. Então a gente quer trabalhar com 5 espaços, tá? Com 5 espaços. E tem uma coisa muito importante nisso, ok? Preciso que vocês prestem bastante atenção aqui. Com 5 espaços. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que agora, utilizando o que a gente vai chamar de índice. Cada posição dessa aqui, onde está o número 4, 8, 12, cada espaço desse, para ser referenciado dentro do objeto, ele possui aqui em cima um índice, que sempre começa com o valor 0. Então a gente tem ali o índice 0, temos o índice 1, temos, deixa eu aumentar aqui para a gente, temos o índice 2, temos o índice 3 e temos o índice 4. Lembra que eu falei para vocês prestarem bastante atenção? Porque, observa que nós declaramos 5, mas nós colocamos aqui só 4. Na verdade, temos 5, porque se você contar a partir daqui do 0, nós temos 5 elementos. Tá bom? Então, lembre-se, para acessar o valor de cada posição dentro de um array, você vai pegar pelo índice. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos primeiro atribuir os valores, né? Vamos botar aqui, números, tá? Então ele entende que a gente está fazendo referência ao objeto, então eu preciso indicar para ele que é o array e que esse array vai receber um valor, no caso ali o número 4. Só que eu tenho que indicar aqui para ele qual é a posição, eu preciso indicar ali o índice. Então eu quero começar ali pelo índice 0, tá vendo? Ele até já retira o erro. E a gente pode fazer isso em todos. Então, para poder facilitar a vida da gente, vou fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V, 4, 8, 12, 24, 48, né? E aqui as posições dos índices, 1, 2, 3 e o 4, ok? E aí, como eu falei para vocês, para acessar esses valores, você bota aqui o comando console, né? Pode fazer o writeLine ali, números, e aí você bota o array que você quer que seja exibido. Vou pegar ali, por exemplo, 3 e vou apertar o play aqui para ele poder fazer aqui a exibição. Vamos mandar rodar aqui o projeto. Um momentinho.
Tá ali o resultado, ó. Então tá ali 24. Mandei ele imprimir o valor do array na posição 3, então tem aqui na posição 3 o valor 24, que é o valor que a gente quer. Então veja que o acesso ao array é muito simples, não tem dificuldade para a criação dele. Então o acesso é muito tranquilo, né? Você pega a posição do índice, o importante é vocês guardarem isso, a posição do índice para poder fazer o acesso ao valor que se quer. Aí vem agora a partezinha, né, o plus, né, aquilo que faz o diferencial em quem aprende, quem estuda com a Upcode, aquele diferencial em quem realmente está a fim de aprender esse mundo incrível do C# e do .NET, que é o seguinte: como eu faria para percorrer esses valores, né, porque se aqui eu teria que colocar aqui console writeline, N1, N2, N3, N4, N5. Como é que eu poderia fazer isso de maneira mais tranquila? Não que eu não pudesse fazer aqui com a variável, tá, gente? É possível também, usando um pouquinho de lógica é possível. Mas como é que a gente vai percorrer esses valores aqui, tá bom? Vamos imaginar aqui o seguinte, tá? Vamos imaginar que o seguinte: eu quero percorrer esses valores. Existem métodos específicos para isso, são os métodos de manipulação de array, que vai ser a nossa próxima aula. Mas no primeiro momento, pegando aquilo que a gente sabe até agora, a gente poderia fazer o seguinte: eu posso criar uma variável, vamos lá, uma variável aqui, uma variável int, que a gente vai botar o nome dela de i, vamos atribuir o valor 0, tá? Então essa é a nossa variável int com o valor 0, ok? O que eu quero aqui agora é pegar... É que ele está me dando uma reclamação aqui em trap, porque ele está dizendo que não precisa atribuir valor, né? Mas a gente está atribuindo aqui um valor para i, tá? A gente poderia fazer assim também, né? Bota aqui, declara o i, e aí bota aqui i, recebe 0, né? Também não tem nenhum problema, ele também aceitaria, tá? De uma forma não importa. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Já atribuí os valores, tá? Então, a atribuição dos valores. Atribuição dos valores ou melhor, nas mesmo, né? Nas posições do array. São os índices, né? Não esquecer, importantíssimo isso, tá, gente? Não esquecer de que o array começa em 0, tá? Então não pode esquecer isso. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu posso usar aqui o for, pegar aqui o for, ou então posso usar o while. Não tem problema, você pode escolher qualquer um dos dois, de laço de repetição. Então eu vou dizer o seguinte para ele, ó, enquanto, nota que nós temos 5 posições, tá? Então eu vou dizer o seguinte para ele, e só que vai até o valor 4, tá, gente? Então é importante. Enquanto, né? Enquanto o i, nota que ele já pega aqui pra gente, o i for menor que o tamanho, olha só que legal, o tamanho de números, tá vendo que legal? Ele já faz isso pra gente. Então, ó, enquanto o i, que está valendo 0, for menor do que o números que tem aqui, então esse resultado aqui, o números length, está trazendo para a gente como resultado 5. Concorda? Se a gente colocasse aqui, por exemplo, console.writeline e colocasse aqui números.length. Não precisa nem do parênteses. Length, ponto e vírgula aqui, calma aí. Ponto e vírgula aqui. Se a gente mandasse executar, ele ia mostrar pra gente, né, o valor, o número, o tamanho do índice, né, quantos tem. Então ali, ó, 5 posições, tá vendo? Então ele mostrou pra gente que tem 5 elementos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ele percorrer então o i enquanto o i for menor do que isso. Então o que eu quero que ele faça? Olha o grande macete. Eu quero que ele faça um console.writeline e eu vou pedir para ele escrever o que está em números, só que eu quero que ele altere utilizando aqui o i, para ser a posição que eu quero que ele utilize. E aqui eu vou fazer o i++ para poder fazer o incremento. Então nota que como o i começa aqui com 0, então ele vai pegar o primeiro valor 0 que está aqui, que é o 4.
vai incrementar, vai virar 1, 1 é menor do que 5, então o que ele vai fazer? Ele vai vir para cá e vai continuar fazendo 1, 2, 3, 4, né, até chegar no 4. Quando chega no 5 ele sai, porque aí o i aqui é menor e quando ele passar a quarta vez aqui ele incrementa para 5, então 5 não vai ser menor que 5, então ele não faz isso aqui. Vamos ver se funciona. Vamos apertar aqui o play aqui, vamos ver o resultado aqui se está tudo certinho. Deixa ele buildar o nosso programa, tá lá, ó. Tá? Vale lembrar que esse 5 aqui é por causa desse console que a gente botou aqui, tá? Então deixa eu tirar ele para não confundir vocês. Pronto, botar uma barrinha de comentário, mandar executar novamente. Então tá aqui, ó. Fez pra gente ali os valores do array, tá vendo? Então veja que é muito tranquilo essa questão do percorrer o array, que a gente viu essa primeira forma de percorrer, né? E a forma da criação do array. Nós vamos ver, e nós já vimos também aqui um comando que é para poder ver o elemento, o tamanho do elemento, né, que foi aqui o método length. Então o que acontece? Nós vamos ver alguns outros métodos importantes para a manipulação de array. Ok? Nos vemos aí na próxima aula, gente. Um abraço.